Então fala você aí conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal. Trago assuntos sobre o nosso Vasco, mas antes assim, inscreve aí no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição aqui no canal. Só uma pontuação aqui antes das informações. Galera, tem umas pessoas falando que faltou futebol para o Vasco, enfim, que o Vasco poderia ter jogado mais. Eu até concordo com vocês, com a opinião de vocês, é claro que eu concordo. Agora, a arbitragem, ela faz parte do jogo também. Foi pênalti a favor do Vasco. Se fosse contra o Vasco, o árbitro estava tão mal intencionado, na minha opinião, que ele teria marcado o pênalti a favor. Então isso não é choro, não. Isso é realidade e de justiça que nós queremos. Sabe, se o Vasco perder na moral, se fosse contra o Vasco, se realmente fosse pênalti, beleza, zero problema. Agora, dizer que o torcedor do Vasco está chorando porque o Reginaldo sofreu um pênalti claro e o VAR não chamou, e o juiz de campo não deu, e o bandeirinha também poderia ter dado pênalti. Peraí, calma aí. Calma aí. Vamos prestar mais atenção nos comentários e parar. Ah, a diretoria é isso. É o Vasco que está sendo prejudicado, não é a diretoria. É a instituição que está sendo prejudicada. A instituição tem que estar acima de qualquer tipo de ser humano. Então vamos deixar isso de lado. Mas enfim, já passou. É pensar no próximo jogo sim, mas protestar na CBF sim. Tem que protestar. E vascaíno que é vascaíno não vai concordar com o que aconteceu, pô. Porque tá errado. Foi sacanagem, teve erro, pô. Isso é falta também de... Pô, peraí, deixa eu pensar mais um pouco. Pô, sou Vasco. Pô, papo é esse? Galera, falando agora de reforços, né? O Gustavo Maia se despediu dos companheiros do Internacional e deve ser anunciado pelo Vasco aí nas próximas horas. É um bom jogador, o Vasco está precisando de um jogador de velocidade, o Vasco precisa de alternativas para o ataque e o Gustavo Maia chega aí como uma boa opção, assim como o Bruno Tubarão também. O Vasco já teria aí as negociações bem avançadas com o Bruno Tubarão, do Bragantino, é um jogador de área, consegue jogar fora da área também, bons lances, então o Vasco está investindo em jogadores mais novos, que realmente acho assim que vão dar, né, opção para o técnico Emílio Faro trabalhar principalmente na sequência da temporada. Isso se o Vasco não anunciar um novo técnico, né? Já que hoje, agora na parte da tarde, né, recebemos aqui a informação do canal Atenção Vascaínos que a 777 já está definido, né? O treinador seria o Odair Hellmann, mas a incerteza é quanto à realização da parceria. O Vasco espera a realização, firmar, né, a parceria entre Vasco e 777 de vez agora no dia 7, a GE no dia 7, para definir de vez essa parceria. E a partir do dia 8, sim, a 777 assume o futebol do Vasco, aí acaba... por enquanto, né, assim, por um tempo, o clube associativo e entra Vasco 777, acho que é o caminho, é o momento do Vasco investir mais pesado. E o Odair Hellmann seria um dos técnicos, voltando aqui, capitulando, seria o técnico mais, assim, o que a diretoria quer nesse momento. Um técnico que não é tão velho, um técnico que tem um pensamento mais ofensivo, que gosta de trabalhar com a base também, teve experiência no Internacional, experiência no Fluminense também. Então, o técnico interino, né, o Emílio Faro, deve fazer mais um jogo. Isso segundo a informação aqui, vou repetir aqui no canal Atenção Vascaínos. E, gente, o Emílio Faro, não adianta que ele não vai continuar como técnico efetivo do Vasco. Ele não quer, né? O Vasco precisa correr atrás de um novo treinador. E se é dessa maneira, Eduardo, eu não gosto, principalmente num momento difícil,
de arriscar com treinador estrangeiro. O Vasco tentou isso com aquele Sapinto, não deu certo, em momento algum funcionou, né? Então, eu acho que treinador, nesse momento, para o Vasco, tem que ser um treinador brasileiro, um treinador que conhece a casa, que mora aqui no Brasil, ou preferencialmente que mora no Rio de Janeiro, que conheça, né, a torcida do Vasco, a instituição, porque realmente é uma pressão muito grande trabalhar no Vasco. Não é fácil trabalhar no Vasco. Prova disso foi ontem, jogo contra a Chapecoense, o Vasco, enfim, dentro de campo, tentando o gol. A Chapecoense foi para São Januário só para se defender, para parar o jogo, para fazer falta, para fazer tudo, menos para jogar bola. Os caras não foram para São Januário para jogar bola, eles queriam arrancar aquele pontinho do Vasco para levar para casa e lá dentro da casa deles fazer, né, o dever de casa. Então, esse início de segundo turno do Vasco aí vai ser um segundo turno muito difícil. Vou repetir aqui, faltam 6 jogos, 6 vitórias aí para o Vasco garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem que correr atrás, o Vasco tem que se dedicar, o Vasco tem que, enfim, continuar com aquele foco do primeiro turno, né? O Vasco ainda não perdeu no segundo turno, vamos começar a contar positivo de novo. O Vasco ganhou um jogo, empatou o segundo jogo, e é isso. Ah, mas o Vasco pode cair para a 4ª colocação da Série B aí, caso o Cruzeiro vença, o Cruzeiro vença, a equipe do Grêmio também. Gente, na boa, eu vou secar Cruzeiro, desculpa, gente, é o Bahia, né? Guarani contra a equipe do Grêmio, hoje às 21h30, e o Bahia contra o CSA, hoje às 16h30. Então, assim, eu vou secar o Bahia, vou secar o Grêmio? Eu vou, né? Isso é futebol, faz parte do futebol, secar ou não faz parte do futebol. Assim, eu vou secar essas duas equipes porque estão disputando com o Vasco, e o Vasco, independente de qualquer coisa, o Vasco está com 39 pontos. O 5º colocado hoje tem 32 pontos. Pode diminuir? Pode, porque a Tombense ainda não jogou, né? O Vasco tem 39, 32, o Vasco está a 7 pontos, pode diminuir para 5 pontos caso a Tombense vença esse jogo aqui. Então, é claro que eu vou secar esses times. Por quê? Vou repetir aqui, faz parte do futebol secar, torcer contra os adversários que estão abaixo, que estão à frente, para a gente continuar subindo na tabela. O que a gente não pode aceitar são erros de arbitragem. Tá errado. Ah, mas o Vasco não pode depender de um pênalti. Se foi pênalti, meu Deus do céu, o árbitro de campo tem que marcar, e a gente tem que torcer para ele marcar também, né? Porque já é uma situação muito delicada, sabe? Todo mundo reconheceu. Repito aqui, até o comentarista de arbitragem da TV Globo, que raramente concorda com as coisas do Vasco, reconheceu ontem. Então, assim, eu acho que a arbitragem brasileira tá irritando o torcedor. Tá errando muito. E tem que começar a punir. O CNM lá, presidente de arbitragem agora da CBF e tudo mais, tem que punir. Tá errado. Tá errado. Se continuar do jeito que tá, o futebol brasileiro só perde o respeito com isso tudo. E o pior é ver supostos torcedores comemorando, dizendo que o Vasco não vai subir, que não, pelo amor de Deus, cara. Então não faz assim, ó, não sou torcedor vascaíno. Se eu não acreditar, todo mundo tem o direito de acreditar e não acreditar em tudo, né? Isso aí é fato. Mas agora tem pessoas que não acreditam porque apoiam um político A, B, C ou D. Não amam a instituição, não amam o clube. Porque se amassem o clube, independente de qualquer coisa, ia falar, não, na alegria, na dor, eu vou para São Januário, eu vou ajudar a empurrar esse time, esse clube e botar para frente, botar para ferver. Sequer vão aos jogos do Vasco, né? Então não tem o que dizer, não vão a um jogo do Vasco, não vejo essas pessoas em um jogo do Vasco, né? Nós não, nós vamos em todos os jogos.